Galera, cara, quando eu encontrei o evangelho assim, eu tinha 15 anos, e aí tudo se transformou tão completamente assim no meu coração, que assim, minha vida tinha qualquer outro objetivo que não tinha sentido nenhum, né? Até que o evangelho me alcançou, e eu vi a beleza de Jesus Cristo, né? Toda a obra de Jesus, assim, me constrangeu de um modo tão arrebatador mesmo. E eu percebi que diante da mensagem do evangelho, minha vida não poderia ser nunca mais a mesma, assim. Estava diante de uma escolha que eu tinha que fazer entre seguir o evangelho de Jesus ou tentar esquecer daquela mensagem, né? Só que, cara, não consegui esquecer mais. Depois que aquela mensagem fez sentido no meu coração, nada mais apagava aquela mensagem. Eu pensava naquilo dia e noite, no amor de Jesus Cristo, por que ele tinha morrido naquela cruz no meu lugar, como aquilo era tão mais importante do que qualquer objetivo que eu poderia ter na minha vida com 15 anos, ou com 20, ou com 40, como eu tenho hoje. Nada se compararia ao amor de Jesus Cristo depois daquele dia. Foi algo impressionante mesmo, né? Eu sei da história de um cara chamado Aldous Huxley, é um nome esquisito. Não se importa com o nome não, beleza? Mas a história desse cara é a seguinte, esse cara é um cara muito importante, escreveu vários livros de literatura aí importantes, né? Entre esses livros, ele escreveu uma obra chamada Admirável Mundo Novo, que é um clássico da literatura. O Huxley diz na biografia dele que ele estava na universidade, aí ele ouviu a mensagem do evangelho e tudo mais. Aí ele ficou diante de duas alternativas. Ele pensou assim, cara, ou eu finjo que esse Deus aí que foi apresentado não existe, vivo a minha vida do meu jeito, buscando os prazeres da vida do meu modo, beleza? Na minha vontade. Isso vai ser bom por um lado, porque eu vou viver aquilo que eu acho que é legal, feliz e tudo mais, que dá prazer. Mas, por outro lado, eu ignoro essa mensagem, finjo que esse Deus não existe e a minha vida fica completamente vazia de sentido final, beleza? Porque a parada é a seguinte, tudo bem, na hora que você está fazendo alguma coisa, você pode até sentir algum gosto naquilo, mas, cara, qual o sentido no final das contas? Qual o sentido quando você se depara com a morte, por exemplo, ou com a tragédia, ou com todos os tormentos dessa vida? Então ele se pergunta assim, cara, ou eu escolho isso, esquecer que esse Deus existe e a vida fica sem sentido e eu tenho algum prazer na vida, ou eu escolho por esse Deus, mas aí tudo que eu faço de errado parece culposo, parece que não é muito legal. E ele escolhe, infelizmente, a primeira opção. Ele não sabia que tinha uma terceira, na verdade, que seria a seguinte, cara, na verdade mesmo, tinha uma terceira opção, que é você saber que esse Deus existe, mas que, por outro lado, ele é maravilhoso e ele te livra de toda a culpa. Essa aqui é a parada, cara. Ele te liberta da culpa, do peso. E você, diante desse Deus, vive uma vida muito melhor do que aquela que você viveria sem ele. E tudo tem sentido, e tudo tem propósito com Jesus Cristo no evangelho dele. Cara, lembra daquela parte linda, assim, né, das Crônicas de Nárnia, que a gente assistiu aqui recentemente? Lembra o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, que o Edmundo fez tudo errado. Cara, o moleque virou um traidor de repente. Lembra dos irmãozinhos lá? O Edmundo vira um traidor. E aí ele se junta com aquela rainha lá do mal, do gelo, tudo mais. Cara, e ele trai os seus irmãos, ele trai os seus amigos, e ele faz tudo errado. E aí no final, o leão, né, o Aslan, troca uma ideia com ele e resolve perdoá-lo. Cara, a beleza daquela cena, sabe? E não somente isso, se o Edmundo que tinha que morrer por conta de todo o erro que ele cometeu, agora é o leão lá, o Aslan, que morre no lugar dele. E toda a dívida, e todo o mal, e todo o peso do pecado tinha sido deixado para trás. Cara, quando eu entendi essa mensagem aqui, pô, aí tudo mudou, cara. Foi uma revolução mesmo no meu coração. Como eu gostaria que você entendesse isso hoje. A gente vai ver um texto de uma pessoa que quase entendeu o evangelho. Só que a gente vai chegar à conclusão que quase, na verdade, é igual a nada. Você ser quase salvo é você ser totalmente perdido. Você quase se chegar a Jesus Cristo, na verdade, é você nunca tê-lo encontrado, nunca ter experimentado o abraço de Jesus,
quando ele te envolve e ele declara que ele te perdoa para sempre de todo pecado, que agora você não precisa mais fugir, porque você já o encontrou. Uma pessoa um dia fez essa comparação. Sabe quando a gente brinca com os nossos filhos? Meus filhos estavam por aí, agora eu não sei mais onde estão. Mas sabe quando você brinca com seus filhos assim, de correr em volta da casa? E aí eles partem para um lado e você parte para o outro. Quanto mais eles se distanciam e fogem de você, mais perto eles estão de te encontrar e de te abraçar. O legal quando você encontra uma criança nessa brincadeira de pega-pega, é que a criança mesmo, quando ela é criancinha igual os meus filhos, ela fica feliz em te encontrar. Tipo assim, ela perdeu, mas ela fica feliz. É assim com Jesus Cristo. A gente às vezes foge dele, mas a gente está correndo para o seu abraço. Quando a gente o encontra, a gente perdeu, com certeza. Porque a gente perde toda a riqueza que a gente tem, a gente perde todas as certezas que a gente tem, a gente perde toda a falsa liberdade que a gente acha que existe, quando a gente só pode dizer sim para o pecado e não pode dizer não. A gente acha que isso é liberdade. A gente perde isso tudo, mas a gente o encontra com um abraço feliz. E a gente o encontra com a verdadeira felicidade e com a verdadeira liberdade que só o Evangelho pode apresentar. É assim o Evangelho de Jesus. Mas você precisa encontrá-lo e isso tem que rasgar o seu coração e mudar a sua vida. Senão, isso infelizmente não aconteceu. Olha só o que diz esse texto. Marcos 10, 17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Adolescente aí igual vocês, ó. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Cara, esse texto é fascinante. Não sei se você reparou os detalhes desse texto, saca só. Jesus estava saindo de um lugar, aí vem um homem e se ajoelha diante dele. Isso não é comum nesse tempo para essa galera, porque você não se ajoelhava diante de nada. Lembra dos amigos lá de Daniel? Azarias, Ananias e Misael, que a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? Cara, lembra desses caras? O rei colocou uma estátua lá, falou aí, agora todo mundo se curva tal. Simplesmente os caras não se ajoelharam. Por quê? Porque esse povo aqui não se ajoelha diante de ninguém. Só que esse cara se ajoelha diante de Jesus. Então parece que ele considera Jesus como algo diferente de todas as outras pessoas. Jesus era maior do que um rei, por exemplo, do que o rei da Babilônia. Apesar de ser outro tempo aqui, beleza? Jesus era maior do que um rei, por exemplo.
na cabeça daquele jovem. E aí ele se ajoelha e chama Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que Jesus responde para ele assim, algo estranho, né? Parece que Jesus deu meio que um fora no cara. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Jesus está dizendo assim para ele, olha, isso que você está fazendo deve ser direcionado para Deus. Será que você me considera desse modo? E aí, o camarada vai dizer para ele assim, ó. Olha só o que esse homem pergunta para Jesus. Bom mestre, verso 17. Que farei para herdar a vida eterna? Cara, você já se perguntou sobre isso? O que você deve fazer para herdar a vida eterna? Para viver eternamente, ser salvo? Você já pensou nisso alguma vez? Você já pensou, se você nunca pensou nisso, que você deveria ter pensado? E você já pensou que todas as vezes que você veio ao UP aí, Deus te deu a oportunidade de você pensar nisso, você não pensou de repente? Mas beleza, olha só, cara. Essa é a pergunta mais importante que se faz na vida. Cara, como é que a gente é salvo? Essa vida aqui, meu amigo, tem lados bons e muitos, muito ruins. Mas a vida eterna é perfeita. Como é que a gente alcança isso? Essa é a pergunta decisiva. E Jesus diz para ele assim, cara, você conhece os mandamentos? Sabe o que é interessante? Quando Jesus começa a citar os mandamentos para esse cara, ele não começa pelo primeiro mandamento. Você lembra do primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Esse é o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel. Quer dizer, presta atenção. Você pode estar aqui ouvindo, prestando atenção em nada. Presta atenção. O primeiro mandamento é esse: ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Mas Jesus não começa por esse mandamento. Jesus começa pela segunda tábua da lei. Você já aprendeu essa parada? Tinha 2 tábuas lá na mão de Moisés. A primeira tábua era do relacionamento das pessoas com Deus. Era uma tábua vertical, entre aspas. A segunda tábua era horizontal, o relacionamento das pessoas com as pessoas. Jesus não começa pela primeira tábua, que era do relacionamento daquele cara com Deus. Jesus começa pela segunda. Por quê? A segunda é muito mais fácil da gente cumprir do que a primeira. E até a gente provar. Cara, se eu perguntar isso para você, ainda que você esteja com a camisa do Vasco aí, se eu perguntar para você assim, olha, você já matou alguém? Ó, não matarás. Pô, espero, né? Pô, espero que pelo menos desse você tenha se livrado, beleza? Mas sei lá, né? Ó, não matarás, não adulterarás. Pô, nunca traí ninguém. Não furtarás, pô, nunca roubei nada, né? Não furtarás, não darás falso testemunho, também nunca fiz assim, ó, juro que foi ele ali que colou, não fui eu, você estava colando, de repente você nunca fez isso. Não enganarás ninguém, ó, não enganar, pô, você pode até achar, né? Agora está começando a ficar pior. Honra teu pai e tua mãe. Cara, se você for uma pessoa razoável, dá até para cumprir essa parada desde a adolescência, é o que ele fala. Ele tirou a infância fora, lembra? Que ele falou assim, desde a minha adolescência, na infância às vezes, né? Cara, meus filhos aí mentem, pô, aprenderam a mentir sozinhos, cara. Tem uma hora que eles dizem assim, foi ele que começou, foi ela que começou. Cara, alguém está mentindo, não é isso? Aí eu sou o juiz ali, tenho que decidir quem que está mentindo, é muito doido. Pô, desde a adolescência ele cumpre aquilo ali. E eu acho que ele fala com sinceridade, na verdade. Jesus escolhe a segunda tábua da lei de propósito. Porque o problema daquele cara não estava na segunda tábua, provavelmente estava na primeira, que era do relacionamento dele com Deus. Que é o mais difícil mesmo da gente cumprir, né? E aí Jesus olha para ele e diz assim, cara, verso 21, olha só que coisa maravilhosa. Jesus olhou para ele e o amou. É a única parte do Evangelho de Marcos que diz isso. O Evangelho todo de Marcos é escrito, em nenhum momento Marcos declara que Jesus olhou para a pessoa e amou a pessoa. É claro que Jesus amou, Jesus curou uma porção de gente, mas curiosamente Marcos quis dizer para a gente, cara, que Jesus olhou para ele de um modo totalmente misericordioso, mas a misericórdia faz um negócio impressionante, que é a gente dizer a verdade, mesmo que a pessoa esteja errada, e mesmo que ela nunca mais queira olhar para a sua cara. A pessoa que mais te ama
é a pessoa que tem coragem de colocar em risco a relação que ela tem com você para te dizer a verdade para o seu próprio bem. Beleza? É essa pessoa que mais te ama. O resto não. O resto passa a mão na sua cabeça e está tudo tranquilo. Mas quem te ama corre o risco de te perder dizendo a verdade. Jesus o ama. Jesus olha para aquele cara com todo o amor do mundo. O amor que é perfeito, o amor sem interesse. Você ama sua namorada com interesses. Beleza? Sua namorada te ama com interesse. Infelizmente é assim. Que interesse? Sei lá. Não vou detalhar aqui não, tem um pessoal muito novinho aqui. Você já entendeu o que você está aqui? Você já entendeu? Se não, pergunta para sua família em casa. Ó, Cláudio falou que o namorado olha para a namorada com interesse. Né? Como assim? Me explica aí. Ó. Falou que você vai me explicar. Eu não vou te explicar isso agora, não. Cara, Jesus o ama de modo perfeito. Porque Jesus não espera nada em troca. Jesus o ama gratuitamente. E Jesus diz a verdade para ele. Olha o que Jesus diz. Cara, falta alguma coisa. Jesus vai no cerne da questão, no mais importante, no primordial, e diz para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ou seja, eu mesmo não quero seu dinheiro. Beleza? Vai, pega o que você tem, dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Perceba, não é só vender e dar aos pobres. É vender, dar aos pobres, depois vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. Como Jesus fala exatamente onde está o coração daquele cara, lembra de Jesus no Sermão da Montanha? Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus está falando de quê? De riqueza. De riqueza. Sermão da Montanha. Onde não é possível servir a dois senhores. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe o que Jesus está falando para você? Escolha o seu tesouro. Escolha. O que é o tesouro da sua vida? Escolhe agora. Isso vai ser importante, cara. Não sai dessa tenda sem escolher. O que é mais importante para você? O dinheiro, aquilo que você chama de liberdade, a sua fama, a sua opção sexual, o que for, o que é mais importante para você? É isso ou Jesus Cristo? O mais importante vai ser o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o teu coração. O meu tesouro tem que ser Jesus. Tem que ser, porque senão meu coração está perdido. Jesus diz isso para ele e ele vai embora abatido. A Bíblia vai dizer porque ele tinha muitas riquezas. O que você acha que é a maior riqueza da sua vida hoje? Se não for Jesus, isso que pode ser muito bom, infelizmente, está direcionando a sua vida para o inferno. Jesus não recrimina todas as pessoas que são ricas também. Essa passagem aqui não me incomoda em nada, beleza? Eu moro em São Gonçalo. Eu escolhi ser professor. Essa passagem aqui eu estou tranquilo. Não é isso? O rico se deu mal. E eu estou rindo pra caramba, cara. É a única parte que eu acho legal de morar onde eu moro, essa passagem. Cara, nem eu, nem minha vizinhança, está todo mundo tranquilo. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo assim, porque você é rico, você está indo para o inferno. Não. O cerne da questão é qual é a sua riqueza. Porque você pode não ser rico e a sua riqueza está em outra coisa que não seja Jesus Cristo. E você pode ser rico e a sua riqueza não está na riqueza, mas ser material, mas a sua riqueza ser Jesus Cristo. É essa parada que vale ao coração, galera. É isso. Jesus não quer a sua fama, Jesus não quer a sua beleza, Jesus não quer a sua mídia social, a sua esperteza, Jesus não quer nada disso. Jesus quer o seu coração, é isso que ele quer. Se ele tiver seu coração, ele vai ter tudo que você tem de bom para a glória dele. Cara, ele quer o seu coração. É assim. E aí, aquele cara vai triste para casa. E Jesus diz algo para os caras que é espantoso, tipo, como é difícil um rico entrar no reino de Deus.
E aí eu acho isso muito legal. Só que aí depois ele diz assim, como é difícil, verso 24, entrar no reino de Deus. Pô, aí já botou todo mundo. Aí isso já me prejudicou, beleza? Porque antes estava falando só do rico, e eu estava assim, pô, beleza, professor, né, tranquilo. Mas não, todo mundo, é difícil, para o homem é impossível. Os discípulos perguntam, Senhor, verso 26, quem pode ser salvo? Por quê? Porque esses caras acreditavam numa teologia da retribuição. Então, tipo assim, eu sou bom, Deus me abençoa, um dinheiro, beleza? Então, se eu sou rico, é porque Deus me abençoa e porque eu sou bom. E se isso tudo acontece, é porque eu vou ser salvo. Mas Jesus está dizendo para eles que não é assim. Não é. Você só vai ser salvo se seu coração estiver no lugar certo. Se a sua riqueza estiver no lugar certo, for o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro, no final, tem a capacidade de dizer algo incrível para Jesus. Pedro diz assim para Jesus, poxa, e a gente que abandonou tudo para ficar com você? Jesus, cara, ele é maravilhoso nessa passagem, porque ele está ensinando os discípulos e está ensinando aquele cara. Os discípulos achavam que tinham deixado tudo. Momentos depois, Pedro vai ser o cara que vai negar Jesus 3 vezes. Pô, Pedro, você não falou que você tinha abandonado tudo para ficar comigo? Você não falou, cara, que você abriu mão de tudo. Mas momentos depois, Pedro vai dizer, não conheço. Nunca ouvi falar. Não conheço esse homem. E vai dizer palavrões. Vai ser assim, ele vai dizer maldições. É isso que a Bíblia diz. Cara, Pedro diz algo que Jesus poderia, né, ter falado assim, meu irmão, você não sabe o que você está falando. Você não largou tudo, beleza? Ainda falta largar muita coisa. Mas não, Jesus com toda a misericórdia diz para ele assim, digo-lhes a verdade. E essa é uma verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Cara, essa parte é difícil de entender, porque Jesus faz uma enumeração que termina com algo ruim e começa com algo muito bom, porque ele está falando assim, ó, se você deixar casa, irmão, irmãs, filhos, campos, cara, você vai deixar as suas riquezas para me seguir, eu estou te garantindo que você vai receber 100 vezes mais riquezas por me seguir. E é assim, galera, é assim. O Evangelho é isso. Se você não viu o Evangelho como isso, infelizmente, o Espírito Santo ainda não tocou no teu coração, porque esse é o tesouro de grande valor, essa é a pedra preciosa, a pérola que o colecionador encontrou, a mais valiosa de todas, que ele vendeu todas as outras para comprar aquela. É isso que é o Evangelho, é 100 vezes mais, 100 mil vezes mais, é muito melhor. Só que Jesus vem numa sequência muito boa e eu estou achando muito legal, e Pedro estava se achando o máximo ali, né? Porque Pedro falou, pô, a gente largou tudo, Jesus não falou para ele, não, cara, não é bem assim não. Mas Jesus falou, ninguém que deixar, vai deixar de receber também. Vai receber 100 vezes mais. Só que no final recebe o quê? Perseguição. A perseguição, galera, por mais que pareça ruim, no final das contas, no propósito de Deus, naquele que age em todas as coisas para o bem dos que o amam, para fazer a gente se parecer com Jesus Cristo, no final das contas vai ser boa. Deu para entender o que eu falei? A perseguição no final vai ser boa. Mas inicialmente é ruim, né? Mas no final isso vai ser bom. Lembra da parábola das sementes? Pô, semeador lança semente. Uma das causas da morte de uma das plantas é a perseguição. E na parábola da semente, o que Jesus diz que é a perseguição? O sol. É o sol que castiga. Cara, sem sol a planta não vive, beleza? Mas o sol, a perseguição, vai servir para separar
quem é de verdade e quem não é de verdade, o joio do trigo, beleza? Porque agora, por exemplo, que a gente está vivendo um ambiente maneiro, tá tranquilo, ó, só, pô, adolescente, gente boa, pô, tudo legal, e a guitarra tá funcionando, e eu não sei por que eu cismo com guitarra, né? É a frustração. Eu queria ser guitarrista. Cara, nunca tive um efeito desse, infelizmente. Se eu pisar ali sem querer e quebrar. Foi sem querer. Cara, tá tudo legal. Pô, vai ter uma galera que vai vir para cá com a cabeça totalmente fora do evangelho, totalmente fora. Eu sei que tem gente que está vindo fora, mas é o seguinte, ó, primeira vez que eu cheguei num lugar desse aqui, eu não passava daquela porta ali de vidro, ficava ali, não queria entrar de jeito nenhum, ficava em pé, porque eu não queria me misturar, não queria sentar, não gostava. Aí depois eu comecei a dar um passo, eu comecei a sentar lá no último banco, para até sentar aqui, demorou muito, porque não queria me envolver. Tá vindo obrigado? Teu pai tá te obrigando? Tua mãe? Cara, tá maneiro, beleza, venha, e Deus vai fazer essa obra aí no seu coração. Mas eu, cara, aos poucos, fui sendo quebrado pelo Evangelho. O Evangelho tem que fazer isso no seu coração, tem que ser a sua maior riqueza. A primeira lição que esse texto traz para a gente é isso, ó, o verdadeiro convertido tem Jesus como sua maior riqueza. Essa é a conversão verdadeira. Se você ainda acha que tem muitas outras coisas interessantes e mais interessantes do que a presença de Jesus, eu estava dizendo isso por quê? Porque a gente está aqui nesse ambiente que não tem perseguição, né? Se houvesse a perseguição, aí, pô, só vem mesmo quem é crente de verdade, né? Quem está enraizado, quem é raiz. Não é isso? Ó, o verdadeiro convertido tem Jesus como sua maior riqueza. Jesus é mais importante do que a própria vida. Jesus é mais importante do que aquilo que eu acho que seja liberdade. De dizer ou de defender uma causa LGBTQIA+. Cara, Jesus é mais importante do que isso. Você consegue entender que é mais importante do que isso? Você ficar com seu filme queimado na escola por causa de Jesus é bênção. Maravilha. Você é um bobão, crente. É isso aí. Porque eu vendo todas as coisas por esse tesouro de valor. E eles me acham, pô, olha lá, o cara é homofóbico, o cara... O problema é deles. O problema é deles. A segunda lição que esse texto traz para a gente, Jesus reina sobre toda a vida de um crente verdadeiro. Olha só, a vida toda Jesus reina a vida toda Jesus reina sobre toda a vida. Beleza? Tem que ser assim. A partir do momento que você encontrou Jesus, que Ele é o seu tesouro, Ele reina em todas as áreas. Para sempre e em todas as áreas da sua vida. Se isso não acontece hoje, é porque tem um tesouro maior aí no seu coração. Ainda dominando o seu coração. Infelizmente. Se eu disser assim para Jesus, Jesus, mas ó, eu sou um menino que gosta de menino, eu sou uma menina que gosta de menina, isso ninguém mexe. Beleza? Porque isso nasci com isso, sei lá, é minha opção, é minha escolha, é minha liberdade. Nisso ninguém se mete. Cara, isso não é o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é em cada milímetro, em cada aspecto da sua vida, Jesus reina, Ele que é o rei, Ele que decide, Ele que diz que sim ou que não. E somente isso, em tudo que fugir disso, coloca em dúvida se você é realmente crente ou não. Por quê? Cara, perda de tempo. Perda de tempo. Então, se na minha faculdade Jesus não reina, beleza, na minha vida, na minha faculdade, cara, não conheci o Evangelho, sou um jovem iludido, achando que estou fazendo tudo desde a minha adolescência e não estou. Se na tua escola Jesus não reina na sua vida, beleza? Cara, perda de tempo, quase é totalmente fora, está quase dentro, está fora.
completamente fora. Como que a gente aplica essa parada para a nossa vida? Primeira aplicação, abra mão de toda a riqueza que atrapalhe você de seguir a Jesus. Você tem que abrir mão, galera. Cara, a vida é escolha. É assim mesmo, pô. Sempre foi. Você escolhe um lado e o outro fica chateado. Paciência. Aprende a ficar tranquilo com isso, cara. Jesus falou que você vai ser perseguido e a perseguição é alegria. Lembra do Sermão da Montanha? A perseguição é boa. Sermão da Montanha, o que Jesus está falando? Felizes quando, por causa do meu nome, vocês forem perseguidos, ultrajados, humilhados. Vocês têm que pular de alegria, porque a recompensa de vocês vai ser muito maior. No céu vai ser muito melhor. Cara, isso daqui vai ser um sopro diante daquilo que a gente vai viver no céu. E a gente está aqui porque a gente acredita nisso, a gente só crê nisso. Esse é o único sentido que tem nessa vida. Ah, Clóvis, como é que o céu explica meu sofrimento? Por mais que a explicação seja longa, tem um consolo, cara, que é o seguinte: no céu não vai ter sofrimento. E você pode acreditar nisso, e acredita num Deus que sofreu, que sabe que ia sofrer. Cara, isso é maravilhoso e consolador. Como é que eu vou lutar contra a minha própria natureza? Como todos os crentes lutaram a vida toda. Cara, você está com um problema em determinada área, que é na área sexual, pô, tá todo mundo lutando com isso, meu amigo. Orando, jejuando, é assim, lendo a palavra, se ajoelhando, pedindo perdão. É assim que é a vida cristã é isso. Quem está de joelhos na vida cristã caminha muito mais rápido do que quem está de pé. Essa é a metáfora da vida cristã. Jesus tem que reinar sobre as suas amizades. Beleza? Jesus tem que reinar sobre as suas amizades. É Jesus que tem que reinar. Você já reparou que só a gente que cede muitas vezes? Então, na escola, eu sou o cara que cede em todas as situações para não ficar mal, mas ninguém está preocupado de ficar mal comigo também. Já reparou? Que a galera vem para, ofender, tudo mais, para oferece o baseado para você. Uma vez eu estava na UF, veio umas meninas querendo comprar maconha comigo, na UF. Falei, nunca fumei maconha, graças a Deus, não vendo maconha, tem cara de traficante, que história é essa? A pessoa não está se importando de ter te confundido com um traficante, achar que você fuma maconha, ela está pouco se lixando. A gente tem todo o problema de dizer que a gente é crente para os outros. A gente não ficar mal visto. Na sua imagem da internet, Jesus reina? Na sua imagem, nas mídias sociais, nas fotos que você publica, no seu perfil que você bloqueou sua família. Tem um galerão aqui que está com a família bloqueada no perfil. Não tem? Fala a verdade aí para você mesmo, levanta a mão não. Senão eu vou ter que anotar seu nome e te chamar para conversar. Cara, tem uma galera que está com a família bloqueada na mídia social. Por quê? Porque, meu pai não pode ver isso, minha mãe não pode ver isso, meu irmão não pode ver isso. Cara, se sua família não pode ver quem você é ou quem você quer parecer que seja na mídia social, que inferno de imagem é essa que você quer apresentar para os outros? Jesus está reinando nessa parada? Ou seja, segunda e última aplicação. Examine seu coração em busca de áreas que você ainda não entregou a Jesus, para você não se enganar. Nosso coração é enganoso. Então, posso achar que eu estou servindo a Jesus de todo o coração, mas eu estou no fundo, dizendo assim para Jesus: Jesus, no meu namoro você não entra, na minha mídia social você não entra, na minha imagem com os meus amigos, para não ficar pichada, você não entra, na minha faculdade você não entra, na minha festinha da faculdade você não entra, você fica do lado de fora. Quando eu marco sozinho o encontro com meu namorado, com minha namorada, você não entra. É assim. Na minha sexualidade você não entra.
Olha para o seu próprio coração. Cara, e sempre que a gente olha para o nosso coração, a gente acha um buraco. Cara, é impressionante como é que o nosso coração é enganoso. E a gente acredita assim que está dando tudo certo, como aquele jovem que fez todo o ritual bonitinho de se ajoelhar diante de Jesus, chamar Jesus de bom, chamar Jesus de mestre, cumprir os mandamentos. E, na verdade, ele estava vivendo uma falsa religião. É isso que é a religiosidade, galera. A gente pode vir para essa parada aqui do UP como uma religião maldita que vai levar a gente para o inferno. E aí lá no céu você vai dizer assim, não, no céu não. No último dia, no julgamento, você vai dizer assim, pô, mas o UP me levou para o inferno. Cara, porque quem tem que te levar para algum lugar é Jesus que leva para o céu. O UP não leva, para o céu não. Ninguém do UP vai para o céu, só os crentes vão, beleza? De tudo quanto for etnia, raça, língua, nação, família, os crentes vão para o céu. Os crentes. Quem são os crentes? Aqueles que têm Jesus como seu maior tesouro. Ah, Clóvis, você está dizendo que a minha vida vai ser perfeita então? Na escola a minha vida vai ser perfeita e só quando for perfeito? Não, porque isso é a religião. Não. Eu estou dizendo que Jesus vai reinar, mesmo na sua imperfeição, mesmo quando você tropeça, Ele vai te levantar, e você se reergue, você ora de novo, você pede perdão, e você caminha. É todo dia, galera. Todo dia na minha casa eu escolho por Jesus Cristo, todo dia. Eu fico assim, cara, é entre o Clóvis e Jesus, quem que vai reinar na minha casa? Jesus, cara, tem que ser. Porque se o Clóvis reinar, vai ser o inferno. Tem que ser Jesus. E às vezes eu falho, eu peço perdão, coloco Jesus no centro de novo. É Ele que vai reinar. Avalie seu coração. Disso vale a sua vida para sempre. Avalie seu coração. Qual o seu maior tesouro? O que você está fazendo aqui? Se isso for uma religião vazia, não vale de nada. Vai te levar para a perdição. O quase crente está perdido, completamente perdido. Mas aquele que se encontrou com Jesus de verdade, cara, esse se encontrou para sempre. Nunca mais Jesus sai do coração. Nunca mais nada tem o mesmo valor. Nunca nada supera o valor de Jesus Cristo. É sempre assim. Paulo diz em Colossenses, para a gente finalizar, que a gente foi transportado de um reino para o outro. A palavra transportado significa transplantado. Transplantado de planta mesmo, de planta. Na época de Paulo não existia transplante assim de órgão, de planta. Quando você tira uma planta de um vaso, você já comprou planta e tentou plantar? Quando você tira, a planta sente, porque é uma terra nova, é um universo novo, tudo novo. Mas aí ela floresce muito mais. É assim. Então, a gente, diante de Jesus, vê que a nossa visão de mundo, tudo mudou. É tudo novo. Só que é muito melhor. Só que é muito melhor, porque é com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, aplique essa palavra nos corações, Senhor. No meu também, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor reine na minha vida, em todos os aspectos da minha vida, Senhor. Que o Senhor seja o maior tesouro da minha vida, Pai. Que cada adolescente aqui entenda isso, Senhor. Por favor, Pai, que Seu Espírito Santo toque naquele lugar que revele a sua beleza, de modo que nada seja mais belo do que a sua face, a sua presença, o seu coração, Senhor. O Senhor fez isso na minha vida, na idade deles, Senhor. Faz isso agora na vida deles, Senhor. Por favor, nessa noite, que eles reconheçam a beleza do Teu Evangelho e da salvação em Jesus Cristo, que isso mude a vida deles completamente em todos os sentidos, em todas as áreas, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, amém.